Olá, galera! Galinho Cast está de volta, né? Mais um grande convidado com muitas histórias da seleção brasileira. Não tenho dúvida que outras seleções também, né? Porque é um grande personagem. Disputou com 2 seleções eliminatórias de Copa do Mundo, um Mundial. E quero ver aqui se vocês vão esperar para dizer aqui, ó. Sebastião Barroso, 25 de setembro de 1950, natural de Muriaé, Minas Gerais, treinou 3 seleções, Brasil, Jamaica e o Catar, e diversos times, entre eles o Flamengo, onde fomos campeões juntos, né? Já sabe quem é? Tá aqui comigo, meu grande amigo Lazzaroni. Galinho Cast. Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar participando aqui da sua área. Zico campeão, o 10 da Gávea. Laza, e aí? Você que viveu tantos anos lá no Catar, apesar de só ter dirigido um time, mas dirigiu a seleção, fomos adversários, né? Eu com o Iraque e você lá com a seleção do Catar. O Catar está preparado para uma Copa do Mundo? O que você pode aconselhar aí para o torcedor que vai lá? Primeiro, por que cheguei aonde cheguei? Porque tive a felicidade de trabalhar com grandes jogadores e você é o maior exemplo deles. É uma felicidade enorme para qualquer técnico, qualquer profissional ter essa riqueza técnica, isso que dá a beleza e dá a abertura das portas para as conquistas. O Catar é um país pequeno que tem uma grande paixão, um amor pelo futebol, e isso a gente também deve à família real e a muitos brasileiros que lá passaram, e principalmente Evaristo de Macedo, porque mais de 8 anos dirigiu a seleção, ajudou na organização de todo o país, dos clubes, da federação, do campeonato, da infraestrutura, incentivando que cada um criasse, vamos dizer assim, o seu clube para que a liga ficasse cada dia melhor. É um país pequeno, tem 2 milhões, talvez 800 mil habitantes hoje, e a carência é muito grande de material humano. E como é que eles que caminho pensaram para chegar ao Mundial? Foi através da organização, se empenharam em atender os encargos de cadernos da FIFA e acabou isso acontecendo. Então, o trabalho nos últimos anos tem sido para estabelecer o aproveitamento do Aspire, que é um centro de excelência do esporte, né? Maravilhoso. E tem o futebol incluído nisso, incentivou os clubes a trabalho de base para tentar tirar desse trabalho qualidade e conseguiu, através dessa organização, mas a evolução foi grande também. O Catar não está no nível, vamos dizer, top do futebol, mas não está nos piores também, porque há muitos anos atrás ele era goleado, poucas vezes chegava nas competições internacionais, mesmo da garotada, mas acabou já ganhando uma Copa da Ásia, já ganhou uma competição importante e está investindo em jogos, investindo no aproveitamento de muitos africanos que foram para lá bem cedo. Então tem esse sonho já na estreia contra o Equador, fazer um bom papel, mas acho difícil ele ter possibilidade de passar da primeira fase. Você acha que, por exemplo, essa seleção que está disputando hoje, que não disputou eliminatória porque já está classificada, você acha que eles teriam dificuldade com Japão, com Austrália, com Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita? Sim, porque esses países, a gente pode até dar o resumo de Kuwait. Kuwait já chegou, mas perdeu aquela geração de qualidade, nunca mais depois conseguiu. E eles investiram, mas
estão ainda na frente, Japão, Austrália, Irã, Arábia Saudita, então eu acho que eles teriam muita dificuldade. Mas como eu salientei, como eles já conseguiram uma Copa da Ásia, é um fator positivo bem próximo do Mundial. Tem poucos anos isso, 1 ou 2 anos, essa conquista. Então acho que houve uma melhora muito grande no futebol no Catar. Porque você vê a maioria dessas seleções, às vezes locais que realizam Copa do Mundo, mas tem uma torcida forte. Você acha que a torcida do Catar pode ajudar, por exemplo, como a África do Sul ajudou, que todo mundo lá pegando e quase por pouco, eles não classificaram por diferença de gol. Você acha que a torcida do Catar pode ajudar nesse sentido ou não vai ser igual? Não, eu acho diferente, porque o torcedor do Catar é muito acomodado, ele está mais acostumado com ar-condicionado, a televisão, o comparecimento aos estádios só em grandes eventos. Como é a Copa do Mundo um grande evento, ele vai comparecer, mas não é tão assim, tendo uma força de expressão que empurre o time. Eu acho que a força tem que vir do próprio time, interna, de superar as dificuldades que certamente ele vai ter pela frente no Mundial. E eu acho que a chave dele não está muito forte, assim, porque tem Equador, Senegal e a Holanda. E a Holanda hoje, em qualquer situação, não está assim entre os melhores da Europa. É uma boa seleção, mas não está. Você acha que eles podem passar para outra fase? Eu vejo com dificuldade, porque eu vejo, por exemplo, o Equador com muito bons valores. Da América do Sul, tirando Brasil e Argentina, eles têm bons valores. E o Senegal está entre as melhores da África, né? Então, e depois a Holanda. Então vejo com muita dificuldade os jogos do Catar. Ele vai ter que se superar e muito para chegar a passar a primeira fase. Porque a gente vê que a maioria desses países assim tem muita dificuldade, né? É o gol, né? É o gol, né? Agora, muito se fala do regime do país, né? E lógico que você acha que eles vão ter que liberar um pouco para os torcedores, vai mudar alguma coisa? Ou o Sheik, se acordar de mau humor, ele cuida com tudo lá? Não. Acho que vão estabelecer zonas apropriadas para tudo. Até um mundial diferente, porque o Catar não é um país grande, enorme. É um país pequeno e que tem a sua religião muçulmana como base, que segura muito todos, a juventude. Então, acho que para este evento vamos criar situações, zona livre, porque lá muitas vezes tem festas, raves, tem espetáculos que eles liberam naquela zona para atender a bebida, para atender o show. Então acho que isso eles vão organizar bem. Eles já criaram essas zonas para que não houvesse o choque dessas tensões religiosas. Se você fosse alertar um brasileiro, o que você poderia aconselhar melhor para que ele não fizesse lá? Não, eu acho que é até curioso, porque ele não vai ter a esquina, ele não vai ter a rua, porque o Mundial é um encontro também fora dos campos. O evento maior são os jogos, as rivalidades, os grandes espetáculos, grandes jogadores, os maiores do mundo, as melhores seleções. Isso chama o Mundial. Mas tem um convívio, relacionamento, sair. Isso no Catar vai se dar nos grandes shops, não na rua, por exemplo. Vamos citar o Brasil. Você vai a Copacabana para ver o Mundial, mas vai desfilar para ver as coisas. Você vai para Paris, tem a Champs-Élysées. No Catar isso não é possível. Então vai ficar restrito aos grandes... Dá para pegar uma praia lá nessa época? Dá. Essa época é melhor, porque na época habitual do Mundial, que é junho, julho, é impossível. Você frita um ovo no asfalto, sem óleo, sem nada. Então, fizeram certo, né? Tiveram um pouco de consciência. Eu acho que já que fizeram lá,
botar para novembro e dezembro, né? A força política ela foi muito grande. Mudar o calendário europeu para ter um Mundial em novembro, dezembro, não é fácil. E eles conseguiram e acho que para os atletas é o melhor período para praticar o futebol. As temperaturas mais amenas, às vezes até uma chuva ou outra, tá? Então acho que para o espetáculo vai ser muito positivo. E para nós brasileiros também é um mundial diferente, porque nós chegamos, vamos dizer assim, no final de uma temporada. O que acontecia é diferente para o europeu em junho e julho. Hoje ele está no meio da própria temporada, então acho que isso vai exigir da seleção brasileira ou das seleções sul-americanas muito mais. Mas as grandes seleções, né, Brasil e Argentina, até que não vão sofrer porque os jogadores estão quase todos na Europa. Mudou né? muito. Mudou né? muito, então. Muito. Isso tudo começou 86 e 90. Foi ali realmente o boom. Eu acredito que na minha convocação eu tenha tido uns 10, 11, 12 jogadores que já atuavam no estrangeiro. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, a grande dificuldade inicial era o nosso calendário. É verdade, isso aí sem dúvida nenhuma. Aí nós tivemos aí alguns jogadores em algumas Copas do Mundo que chegaram na Copa do Mundo totalmente cansados, mortos, porque foram com suas equipes até o final de Champions, chegavam ali uma semana, 10 dias antes de uma Copa do Mundo, exaustos de competições importantes que estavam decidindo. Né? Eu dou um exemplo real. Aldair. Aldair jogava no Benfica, foi disputar já dentro da preparação mundial, saiu para disputar a final da Champions, Milan e Benfica, ganhou o Milan de 1-0, gol, se não me engano, do Rijkaard, e ele voltou lesionado, sentiu o joelho, ele que era titular, acabou não jogando o Mundial de 90, estava presente, participou da Copa América, participou das eliminatórias, mas não joga o Mundial. Então é exemplo da lesão numa competição próxima do Mundial. Nós tivemos o Ronaldinho em 2006, que chegou morto. Em 90 tivemos os 3 do Milan, o Rijkaard, o Van Basten e o Gullit, que chegaram mortos com a Holanda, que era considerada uma favorita, e não renderam nada. Eu perdi um na final, né? E eles com 3, né? 3 feras. 3 feras, exatamente, a base, né, da seleção. Você dirigiu um pouco a seleção do Catar, né? Alguma coisa assim a respeito dos jogadores, do pensamento dos jogadores, algum caso interessante lá? Olha, é difícil, porque foi um período que eles estavam iniciando uma fase, aí acabou havendo uma discordância lá, tiraram o treinador e eu assumi num período difícil, que você conhece, que é o Ramadã, onde você não pode treinar quase enquanto o sol não vai embora, né? Não vai embora porque você não pode se alimentar, você não pode eu passei por isso. Repor as energias. No Iraque e na Turquia. Foi uma fase muito difícil. Até que você conhece o jogador de uma forma, mas rapidamente assumir um grupo, estabelecer convocação para atender de imediato uns jogos, não é fácil. Tanto que iniciamos até, para eu conhecer, 45 minutos contra o próprio Iraque, 45 minutos contra outra seleção lá, em termos de preparação, para ver os jogadores. Nós fizemos um amistoso nos Emirados Árabes, mas era o período como estou falando de Ramadã, é uma distância de 1h30 de voo. Nós saímos 2h30 da tarde de Doha e cheguei em Al Ain quase 1 da manhã.
porque tivemos que parar num determinado lugar, depois fazer o outro percurso de ônibus, esperar as rezas, dar a hora da refeição, e depois continuar a viagem, e depois treinar. Perdemos esse amistoso de 3-0. Aí já ficam perturbados, e eu não conhecia, vamos dizer assim, intimamente os jogadores, mas jogamos contra o Irã, empatamos em casa 1-1, depois fomos à Indonésia, ganhamos lá de 3-2, depois goleamos a própria Indonésia em Doha, aí eles acharam que queriam mais, aí acabou a Autória subindo, eu fiquei como um diretor técnico, um Aspone, e aí foi essa a curiosidade, mas muita dificuldade, apesar de estar lá já há 3 anos convivendo, mas conhecer o jogador, a sua reação, as pressões, o criar o espírito coletivo foi de grande dificuldade. Mas para mim é um grande prazer, porque eu vejo assim, cada chance, cada oportunidade de um clube, de uma seleção, de você trabalhar, é um desafio novo pela frente e para mim, um agradecimento que eu tenho sempre por essas oportunidades. E eu digo sempre, por pouca coisa que eu possa passar para alguém, para um atleta, para um dirigente, mas o mínimo que eu tenho que passar é o amor pelo futebol, a paixão que se tem pelo esse jogo. Então, o mínimo que você pode passar é isso. Então, acho que de alguma forma deixei uma semente, porque é essa paixão que vai mover você, vou usar um termo, a tacar pedra na lua, a atingir sonhos mais altos. E é um orgulho muito grande para nós brasileiros ver que hoje, se o Catar está disputando uma Copa do Mundo, está realizando uma Copa do Mundo, é muito em função desse amor que os brasileiros têm do futebol e que todos, a maioria, foram muito bem recebidos lá no Catar. Posso dar um testemunho disso, por exemplo, eu cheguei técnico de sub-18, sub-19, e cheguei nos Emirados, em Abu Dhabi, aí fomos ver, tínhamos ido para lá para salvar um time, e o primeiro jogo fomos assistir, era um campo só cercado por um alambrado, assistíamos o jogo de cima do carro, treinávamos no campo de terra, para você ter ideia, tudo isso nesse comentário... Segunda divisão do Japão que eu peguei, né? Porque treinávamos no campo de terra, e esse jogo só tinha aquele campo gramado... Vocês treinavam, nós jogávamos. Então, isso que você relatou, se o Catar hoje está no Mundial, se deve muito, repito, à família real, família Altani, mas todo o trabalho que diversos brasileiros lá, você citou muitos deles, nós vamos esquecer muitos. Vamos passar para outra seleção que você dirigiu, que é o reggae, né? Que deve ter, boas histórias, né? Jamaica, lugar bom, né? Então, você, pela Jamaica, disputou eliminatória. Você foi 2 vezes e numa delas você disputou eliminatória da Copa do Mundo. A Jamaica tinha feito o René Simões e sua comissão um grande trabalho. Peneiraram, iniciaram 98, um projeto. Né? 98, Copa da França. Da França. Era o Reggae Boys, né? E ali ele tirou um caldo importante, classificaram, fizeram o Mundial. Depois, uma debandada. Então, a primeira minha passagem na Jamaica, eu acabei saindo porque os jogadores não vinham fazer os amistosos. Havia uma briga lá já de grana, de divisão do Mundial, e acabou não vindo. Aí depois eu estava não sei aonde, aí os caras vem. Foi lá na Jamaica, dentro da Copa do Mundo, eu acho que foi a Jamaica que teve um problema desse, ou foi em outra seleção? Não, os caras não queriam jogar lá? Não, Copa isso do foi Mundo, né? o pós-Mundial da França, tá? E isso aí eles tinham acordos lá que não foram cumpridos, então se tornou bem difícil, aí depois eu deixei.
Aí depois eu estava não sei onde, tem uns jogos aqui, você tem que atender, e fui tentando resgatar um pouquinho daquele primeiro convite. Eu estou fazendo um trabalho tático, aí aqui no Brasil eu normalmente... Vai lá, meu garoto, vai lá, bate assim, né? Coach, touch my ass. Você não podia bater, desculpa, eu não sabia, você vê que é diferente. Tem situações gozadas também. Começamos a fazer um camp lá na própria ilha, vem um jogador, vem outro, vamos treinar no campo tal. Aí tínhamos que sair cedo, porque tem um período na Jamaica, a temperatura também é bastante alta. Aí chegamos lá, era tipo um vestiário e a cobertura onde ficavam alguns bancos e tal, tinha a turma lá dormindo. Aí daqui a pouco começava a conversa, o Zico preparava um jornal desse tamanho, enrolava a criança, aí começava a acender e distribuir debaixo de uma árvore lá. Aí daqui a pouco eles estavam falando, discutindo tudo, e a gente vendo aquilo, crescendo, aquela situação toda. Aí tem um outro fato também bastante curioso. Preparação, vamos jogar, vamos ter que treinar num campo lá. Aí eu falei, mas por que não? Porque não temos dificuldade aqui no estádio, não podemos treinar, estamos num clube lá, vamos treinar. Aí eu falei, tá bom, aí vamos lá, vamos de ônibus, não sei o que, era muito longe, mas era em Kingston mesmo. Aí daqui a pouco chega o jogador e fala para mim, coach, eu não posso ir lá não. Mas por quê? Lá só tem inimigo. Eram rivalidades ferrenhas. Aí tá bom, então você fica aqui. Tem outra pior do que essa. Aí vou lá de ônibus, aí vai descendo do ônibus, vem nos receber o gerente do clube. 2h45, prateada, que precisa disso tudo. Tem determinados momentos que é bravo. E aí a outra também, vamos jogar um amistoso contra a Colômbia, New Jersey. Eu joguei uma terceira divisão aqui no Rio de Janeiro, que eu sentei do lado de dois cada um, com umas dessas prateada no bolso. Aí fizemos a relação, convocação, um jogador não se apresentou, então a gente tinha que sair de Kingston, 7 da manhã, voo, e ir para New Jersey. Aí eu... tudo bem, relação. Daqui a pouco, quando eu chego no aeroporto, esqueci o nome do preparador brasileiro, até uma falha minha. Aí eu falei, ele falou, fulano de tal tá aí. Eu já liguei para o gerente da federação, ele mandou comprar o bilhete, vamos embarcar aí. Tudo bem, de acordo? De acordo, vamos embora, não quero ver ele jogar. Aí chegamos em New Jersey, aí, lanche, descansar, lanche, fomos sair pro treino 5 horas. Aí 5 horas da tarde, esse atleta, Ian Goods, não aparece. Aí, ele veio aparecer no hotel 11 da noite. Eu falei, chamei ele, e aí, o que houve? Fui tentar descobrir se era o corpo do meu irmão que tinha sido assassinado. Nossa, mãe do céu, que isso? Então, um fato assim. Outro, dentro do jogo, aí a gente empata com os Estados Unidos. Ele até que, esse Ian Goods, você fez até o gol de cabeça, mas no finalzinho os Estados Unidos empatou. Aí viemos pegar o Panamá em casa, perdemos de 1-0. Aí fomos jogar contra o Panamá. É eliminatória, né? É, eliminatória. E aí vamos jogar lá no Panamá. Porra, acabei empatando 1-1 e perdemos a chance. Tivemos uma bola do gol. Aí tínhamos que tentar jogar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos botam o jogo no norte. Um frio jamaicano, tudo batendo o queixo, acabamos lá perdendo de 1-0. Então são histórias assim, mas foi também um grande desafio para mim, a Jamaica. E você conheceu
lá o rei do reggae, lá o... Eu fui Bob visitar, tem a casa dele, tem uma história que ele acaba levando de uma, vamos dizer assim, uma turma diferente da dele, ele acaba levando tiro, tem lá na parede o filho dele com esse também trepado, andava com elas todas. Isso aí, o que eu estou querendo contar, essas histórias dessas armas, dessa situação, que muitas vezes cada local tem as suas características, tem a sua cultura, a sua maneira de pensar até mesmo o jogo e suas brigas. Tem uma música, tem que respeitar aonde cada um chegou, porque não é fácil o futebol. Você mesmo, como é que nós nos conhecemos? Você pegando uma carona, claro. saindo dos treinos e lá pra Como é que era UCA. o nome do cara que dava carona pra gente, do carro? Era o Jaime Valente e o Jacaré. Jacaré. Depois foi preparador filho do Vasco. Do Vasco. Não, Jacaré. Como é que é o nome do Jacaré? Djalma Cavalcante. Djalma Cavalcante. Meu colega de turma. Então, ele me pegava lá no Meia. E aí, na volta, o Zico ia na Praia Vermelha ali, na Escola Nacional de Educação Física, que era ali atrás do Pinel, que era a Escola de Educação, URCA, e depois é que ela foi pro Fundão. Hoje a Escola Nacional é no Fundão. Aí pegava a carona, soltava no Rivadavia Correia, tinha aula, aí o Jame, que era presidente da FUGAP, ia embora. As economias. Aí voltava para fazer a musculação, e aí, como o Jame era preparador do seu juvenil, né? Eu ia fazer o scout, né? Você também foi um pouco, né? Aí fazer scout naquela época no papel, tantos passos, tantos cortes, tantas idas, aquilo. E aí a gente começou e depois acabamos juntos, como você disse, numa abertura aí, que é muito melhor, fomos campeões juntos. Juvenil e profissional, né? Isso aí. Juvenil e profissional. Para não ter dúvida, né? Não é só na base. Você tem umas curiosidades aqui, queria ver se você sabe. Você sabe quantos times de países diferentes você dirigiu? Deve ser uns 20, Galo. Não. Comandou time de 10 países diferentes, além das seleções. Países sim. E times, né? E times, E tu sabe qual foi o teu desempenho na seleção brasileira? Galo, se a gente vai entrar 90... Não, eu quero saber do desempenho aqui. Não, eu tenho 19 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. 30 jogos, imagina, 29 jogos. Aqui tem 30, tem 7 empates, mas é um 47 gols e tomamos 16. Percentual maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas foi bom. Papai do céu sabe o que faz. É isso aí. E então vamos ter que entrar lá para 90 e tal. E você teve aquela Copa maravilhosa, a Copa América, aquela conquista espetacular no Maracanã, né? Aquela final que foi contra o Uruguai, 1-0, né? Gol do Romário de cabeça. Isso. Então, foi uma conquista espetacular que você passou por momentos complicados. Mas, sem dúvida, que o teu time base foi daquela Copa, para a Copa do Mundo. Galo, na realidade, é que as pessoas não param para pensar. Primeira coisa, talvez se você estudar, eu tenha sido o treinador mais jovem com um período mais curto para o Mundial. Porque, na realidade... Você tinha sido bicampeão carioca, né? Tricampeão carioca. Nós ganhamos 86. Flamengo, 86 e 87, Vasco, 88. E chegamos em 85. Foi o primeiro ali. E o que eu disse na abertura. Trabalhando com grandes jogadores, a possibilidade é grande. Mas dito que eu digo que o meu período na seleção foi um turbilhão. Porque nós tivemos o primeiro jogo, se não me engano, em março de 89. Março de 89 ao Mundial dão 15 meses com Verdade. montagem. Você tem uma ideia? Primeiro
dia que eu entro na sala do treinador da seleção, na CBF, que ainda era na Rua da Alfândega, não tinha uma folha de papel com a última convocação, última escalação, última competição, ou uma fita, que nós somos ainda da época da fita. Então não tinha nada. Então tentamos montar também uma equipe de trabalho que pudesse deixar um histórico para aqueles que viessem. Tá? E inicialmente, a gente está falando naquele período de transferência de jogadores para o exterior, ela se dá nesse período, um início bem forte. Então, para arranjar dentro do nosso calendário, e o calendário da seleção, não existia calendário da seleção. Os amistosos, hoje nós temos data FIFA. Eu sinceramente não lembro, depois da Copa de 86, quando que a seleção jogou, né? Até 89. Aí que tá, ela ainda joga em 87 a Copa América, que perde, acho que Carlos Alberto Silva, que perde o Chile, por exemplo. Aquela lá de 4-0? De 4-0. Tem esse período. Mas era um período difícil fazer convocação. Então tivemos que estudar o calendário da Europa. Já tinha mais gente na Europa. Já tinha mais gente na Europa. Então, estudar o campeonato italiano. Ainda não era a União Europeia. Eram países, Portugal, França, Itália, a própria Alemanha, e estabelecer as datas que pudessem coincidir e trazer um maior número. No início eu não trago jogadores do exterior. Eu abro o primeiro amistoso, se não me engano, contra o Equador, em Cuiabá, ganhamos de 1-0 o gol do Washington, que era do Fluminense. Na realidade, pode-se dizer que nesse período de 15 meses, eu convoquei uns 60 jogadores. E devo ter utilizado uns 55, 57. Eu não utilizei todos, tá? Mas era difícil. Então tivemos que estabelecer, como eu estava falando, o calendário para a seleção, para tentar organizar. Tanto que iniciamos alguns jogos aqui no Brasil e aqui na América do Sul, e de repente o Eurico, que era o vice-presidente de futebol, me apresenta uma excursão para Dinamarca, 75 anos, 70 anos da seleção dinamarquesa, ele já disputando o campeonato lá entre seleções da Europa, Copa da Europa. Tá? Não era ainda esse nome. Não, tá? Então, e nós aqui sem convocar, tanto que eu vou perco da Dinamarca 4-0, perco de 2-1 para a Suécia, perco para a Suíça de 1-0. E volto para convocar para a Copa América. Aí, novamente, quantos são? São 18 atletas. Quem pode vir? Por exemplo, na primeira convocação de Copa América, Moser, Careca, não são liberados por seus clubes. Olympique de Marseille e Nápoles. E só eram de 18 jogadores. Aí eu fiz uma relação. Imagina a pressão de vir 3 resultados negativos. Ainda empatamos com o Milan para pagar uma transferência da saída minha do Arles de Geda. Quando eu fui convidado, eu estava dirigindo o Arles de Geda. Conforme você falou, depois de 3 campeonatos cariocas e a chegada na final. Então, era muito difícil estabelecer a convocação plena. E a pressão desses resultados, treinamos segunda, terça, quarta, quinta. Eu tive jogador se apresentando na quinta-feira. Nós íamos estrear no final de semana a Copa América em Salvador. E aí o Miller se apresenta no aeroporto. No final tinha sido... No final de semana anterior, no domingo, tinha sido a final, Novo Horizontino e não sei quem. E nós vimos o Miller na televisão assistindo o jogo e não se apresentou. Aí quando ele chegou no aeroporto, obrigado meu garoto, pode ir para casa, porque nós estávamos com dificuldade de ter muitos jogadores. Só 18. Eu vou no que está aqui. Tá aqui, né? E aí surge o outro problema. A promessa é que aumentaria o número para 20. Aí que se dá o corte do Charles
ex-jogador do Bahia, né? tá? Bahia muito bem. Eu lembro que deu aquela confusão toda lá. Se não me engano, campeão brasileiro de 88 e tal. Foi. E eu acabo cortando o Charles. Aí a Bahia toda veio contra a seleção. Verdade. E ali começou mais dificuldade. A outra coisa de grande dificuldade era o campo. Período de muitas chuvas em Salvador. Só para você ter uma ideia, nós fomos na véspera, nós íamos treinar contra a Venezuela, e na véspera fomos ver a Fonte Nova. Eles estão fazendo aqueles furos para a água ir embora, para melhorar a drenagem que já não suportava. Então, tivemos muita dificuldade. Foi um início de só dificuldade. Tanto que nós ganhamos da Venezuela 3-1, depois empatamos com a Colômbia, depois empatamos com uma outra seleção e na montagem da Copa América nós tínhamos o Ricardo Teixeira, tem que atender outra praça, vamos jogar Pernambuco. Logisticamente era ruim você sair da base, mas foi por nossa sorte a saída para a seleção começar a deslanchar. Aí fomos jogar com o Paraguai em Recife, ganhamos 2-0. E aí classificamos para a fase final, que era diferente, né? Classificavam as melhores seleções, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, e aí jogo a jogo e sendo eliminado. Primeiro jogo, Argentina, de Maradona, 2-0, tem foi aquele dois belos. Do Bebeto, né? O gol do Bebeto é belíssimo, né? Silas falou de ultrapassagem no Mazinho, cruza, o Romário ajeita. E com característica própria do Bebeto, faz um golaço. Depois vem o Paraguai de novo, metemos 3-0. E depois vem o Uruguai na final. Que ganhamos 1-0. Se o Uruguai ganhasse, também seria campeão, né? Naquela ali. E depois de 39 anos, a gente volta a ganhar a Copa América. Copa América, exatamente. Aí vão começar as eliminatórias. É um período tão difícil, Zico, que algumas, vamos dizer assim, experiências, se nós usarmos, ela deu certo, segue. Não deu certo, ela entra lá para trás da fila para uma nova. Naquele período da Copa América e tal, todas essas dificuldades, houve algum momento que o Ricardo Teixeira pensou em fazer alguma mudança? Não, houve uma pressão muito grande antes da Copa América. Antes, né? Quando nós fizemos esses resultados negativos, Dinamarca, Suécia, Suíça e Milan, aí muita pressão externa para mudar jogador. E no meio da Copa América, não, né? Não. Tanto que aí, eu, tendo pouco tempo para treinar, tentei estabelecer um equilíbrio maior em atacar e em defender. Foi um momento que eu arrisco mais, colocando 3 zagueiros, em alguns momentos 3 zagueiros, em alguns momentos 5, dependendo do momento. Você vai jogar 3 zagueiros, 5 no meio campo, 5 no meio campo e 2 no ataque. E estabelecemos um pensamento para os 2 atacantes. Eu fui tateando. A dupla de 94 que você começou a treinar ela. Eu fui tateando. Por quê? Nós saímos até com alguma dificuldade por causa do campo. Então teve um jogo que eu botei atacantes de mais força física, até que para o jogo contra o Paraguai em Recife, eu juntei Bebeto e Romário e ali não saíram mais. Deslancharam, né? E houve, a partir dali, um rendimento muito bom. Poucas chances que davam aos adversários e continuávamos criando e ganhando os jogos. Então ali essa foi a mudança. Sobre o aspecto da sua pergunta, eu me lembro que em Salvador, muita pressão, saía nos jornais nomes de companheiros que iriam assumir o meu lugar e de atletas também. Eu usei isso, Galo. Não pensa que vai sair o Lazzaroni, não. Será que está garantido? Você, fulano, ciclano, então vamos junto. Nós estamos aqui. Não nos tiraram.
Então temos mais uma chance. Teve mais uma chance, dá uma chance para ele. E vamos pro Maraca, vamos chegar lá. Eu usei muito isso também. Por exemplo, você tem uma ideia, eu tinha 18, no primeiro jogo o Tita sente o posterior da coxa. E não joga mais. Acabou, né? Aí eu já tinha 17. E não podia trocar mais, não podia trocar. Então, mas foi de muita... E depois tem a própria eliminatória, a gente sai com dificuldade. E engraçado, né? Porque isso daí foi mudando esse ciclo da Copa América, porque antes você usava ela, você convocava para aquele jogo, né? Dessa vez não, por ser num período único, curto, aí teve o estilo Copa do Mundo, estilo Olimpíada, né? Que seriam 18, 18 também. Ela não tem oitava. Ela tem a fase de grupo, classificam 2 de cada grupo e aí vai em frente. Aí é mata-mata. Vai seguindo. Ganhou, vai embora. Ganhou, vai embora. Então, por isso que deu. Vitória da Argentina, vitória do Paraguai e a final a vitória do Uruguai. E eu acho que essa Copa América ajudou muito como a mudança houve lá em Recife, em Pernambuco, que nas eliminatórias o Ricardo levasse alguns jogos lá para... Passou a ser Recife a praça que atendia a seleção, porque apesar de a gente ter sido, vamos dizer assim, não bem tratado em Salvador, Recife foi o oposto. Contrário, né? O contrário. Nós chegamos, quando o avião desceu no aeroporto, taxiando, a torcida invadiu. Nós, Eurico, deixa as malas, deixa tudo aí. Vamos passar dentro do povo, dentro da galera, dentro da massa. E isso mexe com você também. Lógico, dá a sua responsabilidade. Mas principalmente nessa fase, foi o campo, um tapete, onde aí a seleção, Bebeto, Romário, Silas, Valdo, começou a deslanchar, a se encontrar, e aí não saiu mais. E aí vem a eliminatória. Aí começa outro pepino. Olha o turbilhão. Foi um turbilhão, era um tsunami. Minha passagem na seleção é um tsunami. Só tem casos alheios à vontade. Por que eu não caí naqueles jogos da Europa, Zil? Eu vou contar uma coisa aqui que só sabe de comissão técnica e dirigente. O Eurico veio com convite, temos que participar desse torneio. Aí eu falei, Eurico, eu vou poder levar os melhores? Não sei. Então quem vai garantir o resultado? Os caras estão em plena atividade lá e eu vou levar Eu não garanto resultados, hein? Não vem me cobrar resultado. Imagina. Eu falei, então não vamos fazer esse torneio. Não posso. Mas por que não pode? Já pegamos a grande e já gastamos. Que maravilha, que beleza. Então, quando eu falei, eu não me responsabilizo pelos resultados, você falou da pressão. A pressão veio externa pelos resultados negativos. 3, tá? E dentro, teve uma reunião em Salvador, o doutor Lídio Toledo, eu vou lá participar dessa reunião, estou sabendo aqui, vou até lá. Porque ali já estavam me pedindo a cabeça. Por isso que, vai sair o Lázaro, mas vão sair outros atletas também. Vamos aproveitar e acabou dando certo ali. Foi embora, foi um elástico, uma mola propulsora, a seleção foi muito bem. E na fase final, Maracanã, e eu usei isso também, o maior estádio do mundo. Então vamos lá, vamos jogar. E acabou depois de 39 anos de conquista. As eliminatórias era aquele sistema que é hoje? Era grupos, né? E o nosso grupo eram 3 seleções: Brasil, Chile e Venezuela. Então era pautado nos gols. E saía um só? Saía um só. E aí vem o acidente de Santiago. Aquele foi brabo, né? Chile e Brasil em Santiago, 1 minuto de jogo, eu nem vi o Romário, cartão vermelho. O cara mordeu o peito dele, ele empurrou o cara, ele recebeu o cartão vermelho. E o cara estava tão alucinado. O cara estava tão alucinado, estava dando todo mundo, ainda quebra o branco. O branco sai machucado, o cara deu uma entrada nele. Mas
conseguimos armar, o Mazinho fez uma jogada, acabou fazendo 1-0. E o intervalo, Zico, era uma batalha no estádio. Passava gente de cabeça quebrada, guarda levando torcedor disso pra cá, a gente atender aqui não entra ninguém, já tá uma dificuldade. Quando a gente levantava no banco, a polícia vinha, chutava a gente por baixo. Olha, foi uma batalha. E acabou. No final teve uma pressão muito grande em cima da arbitragem. E ele cometeu um erro, o árbitro foi pro vestiário, não tinha que ir pro vestiário, tinha que ficar dentro do campo. E acabou o juiz dando um sobrepasso ridículo aquele gol do Taffarel, batido dentro da pequena área. Imagina você iniciando umas eliminatórias para o Mundial, 1 minuto de jogo, no campo de adversário, perder o seu atacante, um dos que fazia o gol. Que não perde só para aquele jogo, perde para os seguintes também, né? Então, foi ali um momento de muita tensão, mas graças a Deus a rapaziada segurou a marimba, como se diz, segurou a peteca e conseguimos ali. E depois ficava o confronto contra a Venezuela sendo determinante para você fazer o maior número de gols, para que o saldo de gols podia dar um desempate. Aí a FIFA estabelece o jogo de risco aqui no Maracanã. Mas antes disso, por isso que eu fiz um breve parêntese, que é a história de você faz uma tentativa, se ela der certo, você continua. Se ela não der certo, ela volta lá para trás. No jogo com a Venezuela, lá em Caracas, eu saio com os 3 atacantes, Bebeto, Romário e Careca. E eu não tenho um bom rendimento. Aí eu tiro um dos atacantes, a gente de lanche, se não me engano, 2 gols do Bebeto, do Branco, foi 4. Entendeu? Então isso dá um exemplo, quando eu falo, foi um turbilhão, foi um tsunami, porque cada situação ela se apresentava um desastre, com acidentes que você não tem como. Aí vem o jogo o jogo da Venezuela em São Paulo, aí chacoalhamos, e veio o jogo do Chile no Maracanã. Foi o jogo de risco. Jogo do foguete? Jogo da fogueteira, e o pior, a fogueteira é um acidente de um torcedor, mas houve a tentativa de estabelecer uma farsa contra nós. Foi, e engraçado que eu estava em casa assistindo esse jogo e estava com o Cantarelli. Eu falei pro Cantarelli na hora, por essa luz que me ilumina aqui. Quando eu vi o Rojas fazer isso aqui e apareceu o corte dele, eu falei, esse cara se cortou com alguma coisa na hora ali. Pô, o foguete caiu bem depois. Eu só tive a noção exata. O Maracanã antigo, a gente ficava no fosso, e foi do nosso lado que estava... No campo não dava para vocês verem. Não o corte. Mas a trajetória daquele foguete sinalizador, quando ele caiu, se tem fogo, você não se joga pro fogo, você se joga contra o fogo. Então não foi aquela peça que o atingiu. Foi, tá? Claro. E esse detalhe, nós da televisão... câmera baixou, ele tá assim, ó. Nós não temos essa sensação. Daqui a pouco aparece aquela coisa cheia de sangue aqui. Não, e fora isso, as chances criadas, e fizemos o gol. Tanto que aí passa o Careca ter chance, porque o Romário tinha sido expulso, suspenso, então, né? Suspenso, não podia jogar, então fizemos 1-0, e o Rojas era o melhor jogador dele. Claro. E que eu disse lá em Santiago, volto a repetir aqui, vamos pro Maracanã, nós vamos dar um chocolate em vocês, pode ter certeza disso. Eu tinha confiança na seleção, naquilo que eles já tinham mostrado, a capacidade que a gente podia garantir isso. E fora essas chances, aí como nós, lá do campo, não tivemos essa sensação. De repente ele sai carregado, já com sangue, a gente não sabia se era mercúrio cromo, se era sangue, o que era, sai carregado. Aí teve a parte da diretoria importante. O delegado da partida não deu, porque eles queriam ir embora, ir para o aeroporto e ir embora.
Aí que surgiu, você dentro do vestiário, e está no momento de que o Brasil pode ficar pela primeira vez fora do Mundial. Eu usei uma figura, um termo figurado. Eu vou ser motorista de caminhão no Piauí disfarçado, de peruca, de bigode. Imagina você a pressão que é. Aí vamos no regulamento, estuda de saída de campo, abandono de campo. Até que surgiu um fotógrafo, que era o início da digital, com a sequência toda dele dentro do campo. Da queda do foguete sinalizador e um pouquinho dessa situação de corte. E houve um exame também de corpo de delito dentro do Maracanã, que o delegado da partida estabeleceu. Aí começa também outras confusões políticas. Quem é que vai defender na FIFA? Quem é que vai levar o caso lá? Então veja quanto... E passou ali pela nossa cabeça um peso muito grande. Isso aí é fumacinha. E o que representa uma Copa do Mundo, né? Uma ida para a Copa do Mundo. Os caras fazem de tudo. Aí você vai para lá, praticamente com o teu time, e aí surgem alguns problemas na preparação para a Copa, né? Primeiro lá daquela famosa fotografia lá o outro... Foi Teresópolis ou foi na... Teresópolis, Grande Romaria. Você vê que não... aí começaram alguns problemas físicos. Até mesmo de jogador, né? Romário, que não podia... Não, o Romário não se apresenta porque ele quebrou a perna. Quebrou a perna. Aí eu pedi, no jogo, ele estava jogando no PSV da Holanda, eu pedi até o médico para ir lá visitar, fazer parte do processo, que já conhecia o jogador, ele é rebelde, ele é inquieto, e acabou tendo problema, que ele botou gesso, tirou gesso, fez propaganda, fez isso, mas a partir dali ele teve dificuldade. E vamos iniciar a preparação, vamos dizer, para o Mundial. Aí começam a surgir os problemas de desacordo entre direção, porque eu conversei com a direção, porque havia tido uma mudança. Quando houve esse imbróglio do Rojas, do goleiro, que acabou sendo suspenso, o técnico, o diretor, o Chile ficou fora de Mundial por tentativa, ficou comprovada tentativa de farsa, de golpe, que o Eurico fosse a FIFA, aí não deixaram, ele abandonou. E entrou o Jorge Salgado, hoje presidente do Vasco, e eu pedi a ele, por favor, deem o máximo, porque esses jogadores, todos aqueles patrocinadores, aqueles que trabalham com a CBF, muitas vezes trabalham pessoalmente com esses atletas. E aí começou a haver a discussão, e essa foto, ela é usada, mas na montagem da foto, na granja, estava difícil o Gata Mansa, que era assessor de imprensa, organizar. E eu, boca fechada, não entra mosca. E eu cometi um erro ali. Moçada, vamos lá organizar, mão no peito, sinal de patriotismo. Tapou o patrocinador. Então o fato é uma frase solta, não é conectada com o fato do desacordo econômico, assim só para organizar. E aí foi estampada, não existe acordo, não existe isso. Virou outro lado. E ela, vamos dizer assim, nos acompanhou até o Mundial. Só para adiantar toda essa nossa conversa, o Brasil foi eliminado sem ter o acordo econômico de premiação. Pouca gente sabe disso. E essa frase, para organizar a foto, tanto que nessa foto não tem o Romário, porque ele ainda estava sob tratamento na Holanda. O Romário só se apresenta em Madrid, porque vamos para o Mundial, mas para arrecadar, que a CBF naquele período não tinha muitos recursos. Então fizemos um jogo amistoso contra
um combinado de Madrid, de Atlético e Real, para jogar contra o Brasil, para arrecadação, para ir depois para Gubbio, a preparação, e depois para Itália, lá para Torino. Eu estava lá com a Bandeirantes fazendo os comentários, né? E a seleção brasileira, lógico, começou ali bem contra, não me engano, ganhou de 2-0 o primeiro jogo, não foi 2-1? 2-1 com Suécia. Suécia, né? Depois 1-0 Costa Rica, 1-0 Escócia. 1-0 na Escócia. E, lógico, um momento difícil, ainda mais jogar contra a Suécia e a própria Costa Rica classificou. Costa Rica que apresentou um bom futebol ali e tal, difícil. O Brasil teve muita dificuldade naquele jogo e a Escócia também sempre foi um adversário dificílimo para a seleção. Agora, no melhor jogo da seleção brasileira, que o Brasil teve chance para poder fazer uns 2-3-0, foi onde o Brasil, no meu modo de ver, foi eliminado. Nós tivemos aí, a partir do momento da conquista da Copa América, muitas dificuldades físicas. Por exemplo, o Romário quer para a perna, o Aldair vai para... Bebeto teve problema muscular. Né? E acaba não indo até para o jogo com a Argentina, porque num treinamento o Zé Carlos, goleiro, acaba dando um tostão, ele fica no hotel, ele não vai ao campo. Mas ele não chegou a jogar o primeiro jogo, jogou Miller e Careca. Careca, né? Porque ele estava com problemas físicos. Nós passamos a ter a contusão do Romário, grave, a contusão do Aldair, que sai para jogar o Milan, a final da Liga de Campeões. O próprio Silas fica sem clube e passa a ter uma sequência menor e acaba entrando o alemão. E acabar eu tentando aproveitar o melhor, que era Careca aquilo que você estava pensando no melhor time para a seleção, você não acabou não acontecendo. Eu não consegui repetir a equipe base que ganha a Copa América. Mas, evidentemente, que o Mundial é um campeonato diferente. É um torneio da maior importância para todos. É o que marca as mudanças táticas, tendências futuras. Mas por que eu quero falar isso? Porque também nós tínhamos tido a sua seleção, que é hoje não campeã do mundo, mas com reconhecimento da plasticidade, da elegância, da técnica, da habilidade, e acabou não ganhando o Mundial. A sua geração, vamos dizer assim, encerrando um ciclo e começando uma outra. E isso, para um treinador, não é fácil, porque entra muita gente nova, tá? Tanto que depois ela serviu, graças a Deus, de base para a gente ter a conquista de 94. Quem você queria de titular na tua seleção, os três que você citou aí, eram titulares de 94, o Aldair, o Bebeto e o Romário. E foram base para a conquista da Copa América. Era a base. Encontrei o time, vamos em frente com ele, não tem jeito. Ricardo Gomes, Tafarel, Aldair, Branco, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, entrou o Jorginho Branco nas alas, Dunga. Branco já tinha disputado a Copa de Dunga, 86. Alemão e Valdo. O alemão entra no lugar do Silas. Bebeto e Romário na Copa América, e Miller e Careca na Copa. Careca, Silas, todos estavam na seleção de 86. Quer dizer, toda uma experiência. Isso. De uma era bagagem. Exatamente. Os demais eram, vamos dizer, boizinhos novos. Mas dá a importância do Mundial, a preparação, as situações, e infelizmente nós caímos numa máxima do futebol, quem não faz acaba levando. O próprio incidente do Boa Noite Cinderela dentro do jogo é real. Vê se você tem alguma coisa, tu viu alguma coisa? Não, eu vou relatar na hora. Primeiro que aquela seleção
nós nunca íamos imaginar que a seleção, dentro do regulamento, a Argentina ia sair terceira classificada do grupo deles. E acabou acontecendo, tanto que houve um período que, será que vamos jogar o último jogo com a equipe titular ou não, já que tínhamos já 2 vitórias, praticamente classificado, quem é que vem nas oitavas, quem a gente vai pegar, e acabamos pegando um clássico sul-americano, Brasil e Argentina. E vamos jogar aquela seleção da Argentina. Jogava por uma bola, não era tão rica como a de 86, tá? Mas ainda tinha o Maradona, um dos maiores jogadores do mundo. Da sua condição, né? Mas fazia chover em determinados momentos. Exatamente. E aconteceu que no intervalo o Branco me procurou, pô, Lázaro, tem hora que eu tô meio zonzo. Mas por que, Branco? Comeu alguma... Não, eu fui no massagista que foi atender os jogadores da Argentina, fui pegar a garrafa, bebi a água deles, a partir daí eu fiquei com essa sensação estranha. Aí eu falei, Branco, você já jogou Libertadores, já jogou na América do Sul, tu vai beber água ou comer alguma coisa do inimigo? E acabou isso sendo verdade. Eu saí, chamei o Lídio Toledo, que era o nosso médico, e o Mauro Pompeu, dar uma examinada, ver se ele tem condições para voltar. E aí eu abro um parênteses. Hoje, eu não deixaria mais ele em campo. Hoje. Mas como me relatou, e eu perguntei, tá bem, dá para voltar, tá em condições? Aí é uma questão de confiança ali na hora, né? Mas digo, abro parênteses com toda sinceridade, porque o treinador tem isso, naquele momento não faz, mas pensando melhor depois podia fazer. Poderia ter feito a troca. E aí aconteceu o Boa Noite Cinderela mesmo. Aí fica a dúvida, será que o Boa Noite Cinderela só foi no Jogo do Brasil? Isso aí, né? E como é que isso ficou caracterizado como realidade? Porque podia ser só o choro do perdedor. Perdeu, tá chorando, inventando isso. Mas depois o próprio Maradona, num jantar com outros brasileiros, se não me engano, Careca e Bebeto, ele isso na imprensa. Na imprensa. Então, eu queria a punição para ele, mas, infelizmente... Então, veja, por que eu estou narrando isso? Olha quantos problemas nessa caminhada de 15 meses, com montagem de time, com Copa América, com eliminatórias e Mundial. Não é fácil, não foi fácil. Foi um turbilhão, Galo. Mas você tem as costas largas, né? Sempre teve. Não, eu tenho aquilo que o que me move é a minha paixão. Nós trabalhamos juntos, você sabe muito disso, que eu acho que tudo que eu tenho eu devo ao futebol e agradeço à família e ao futebol. Que bom, Lázaro, foi legal. Obrigado aí por eu esse é que papo. agradeço. Foi maravilhoso. Tem coisas aqui que pouca gente sabe, que foram ditas verdades. Claro. Não é a minha verdade. Verdade de fatos. Fatos você não tem dúvida. Agora, resultado acontece. Eu espero que agora que o Brasil, novamente, eu sou otimista, que faça um grande mundial, é a chance. Acho que o Tite tem uma bagagem, tem uma rodada aí de já ter disputado, são poucos os que não vencem, que repetem o Mundial. Então, eu acho que temos jogadores, tem uma safra nova e entrando, muitos experientes também. Eu espero que todos cheguem com energia, porque 2014, com o próprio Filipão aqui no Brasil, nós tivemos acidente de contusões decisivas no momento chave do 2018 torneio. Também, né? 2018. Eu sempre digo que, às vezes, você tem jogadores assim... famosos, astros e tal, e às vezes você perde um que talvez muita gente não possa estar considerando. Para mim, a ausência no início da competição do Renato Augusto na seleção brasileira de 2018, para mim ele era o jogador-chave daquela seleção. Era o jogador mais inteligente e mais responsável na organização e equilíbrio da equipe. Exatamente. O Brasil nunca, com o Renato Augusto, até aquele momento, ficava exposto, ficou exposto. E aí no Mundial acabou ficando exposto. Exatamente. Né? Ele entrou já como meia, mais adiantado, teve a bola até do empate. Eu vou, antes que a gente termine, uma chance.
Eu tenho vamos dizer assim, uma lástima comigo mesmo, vou dizer com todos. Estou na presença dele aqui e vou externar isso. Como eu cheguei, o meu primeiro contato com jogadores que trabalhavam, vamos dizer assim, no futebol e com possibilidade de ser convocados, foi um amistoso que organizaram na despedida do Zico em Udine. E essa é a minha, vamos dizer assim, coisinha que ficou guardada. Eu não tive a chance de convencimento de dizer, não para não, amarrando o joelho, de qualquer forma, vamos para o Mundial. Porque a partir dali, Zico, com a sua contusão, nós poucas vezes, a não ser o Rivaldo, em 2002, fez o 10. Então é uma função que a gente carece de peso. E aí eu volto para esse ano e eu espero que o Neymar possa fazer esse 10. Porque eu acho que o Brasil fica forte se ele se transformar no nosso 10. É o desejo de todos nós brasileiros, né? E mais uma vez, muito obrigado. Nada, foi um prazer grande estar com você aqui. Parabéns aí pela tua história, pela tua carreira. Eu acho que a gente desfilou aqui uma série de situações, né? Favoráveis, contrárias, mas o importante é isso, a gente saber o que representa o amor pelo futebol e a questão da responsabilidade do que é uma Copa do Mundo, né? E essa é o que a gente vai tentar mostrar aqui. Todos os grandes exemplos daqueles que vivenciaram realmente o que é passar por todo um período, né? Você vê o Lázaro, 15 meses de seleção brasileira principal, depois de ter ganho tantos títulos, ter feito grandes trabalhos, e esse turbilhão de problemas que ele teve pela frente. Mas fica aí o meu agradecimento, desculpa aqui, Zico, te cortando, mas é para não deixar passar. Obrigado, Tafarel, Acácio, Zé Carlos, Ricardo Gomes, Rocha, Mose, Aldair, Mauro Galvão, Jorginho, Mazinho, Branco, Dunga, Silas, Valdo, Alemão, Tita, Bismarck, Bebeto, Romário, Careca, Miller e Renato Gaúcho. Estiveram comigo no Mundial. Que bom, beleza. Obrigado, Lázaro. Valeu, Galo, campeão. Obrigado, chance. Bom, gente, é isso aí. Canal 510 sempre trazendo aqui revelações, fatos inéditos e personagens importantes, né, que representaram o Brasil e representaram para o nosso orgulho outros países, seja em mundial, seja em eliminatória, seja em competições internacionais. E a gente espera, na próxima, voltar aqui no Galinho Cast, mais histórias de grandes personagens dos mundiais que defenderam a seleção brasileira. Até lá!